Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e mais uma vez me encontro aqui em nosso canal para vos trazer uma mensagem. Se porventura você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, meu amigo. Compartilhe, deixa aí o seu like se apreciar a ministração. A nossa ministração, ela terá 3 partes, automaticamente em 3 vídeos. A primeira, ela será baseada no seguinte tema: o parto virginal deve ser aceito literalmente? O parto virginal deve ser aceito literalmente? A segunda parte, é importante que se creia no parto virginal? E a terceira, como pode ser possível um parto virginal? Então, nós vamos ministrar o primeiro tema. O parto virginal deve ser aceito literalmente? Portanto, baseado numa coletânea de perguntas do livro 101 Perguntas que as pessoas mais fazem sobre Jesus, temos o teólogo comentarista Don Stott, e nós estaremos, inclusive, também tecendo um comentário a respeito. Eu gostaria de dar início fazendo uma leitura dinâmica, abrindo aspas para o nosso comentarista, que diz assim: a Bíblia prega o parto virginal, ou melhor dizendo, a concepção virginal de Jesus. O Novo Testamento conta que Deus se fez homem em Jesus Cristo, que se realizou por meio do parto virginal. Esse fenômeno constava dos planos de Deus desde o princípio, já havia sido prefigurado no Antigo Testamento. Lemos em Gênesis 3, versículo 15: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta referência da descendência ou semente da mulher é uma alusão ao Messias, o libertador que ia chegar. Ele ia nascer da descendência da mulher. Esta promessa é a primeira indicação do nascimento virginal. À medida que a história do Antigo Testamento ia se desenrolando, ficava mais claro que o Messias ia nascer de uma virgem. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. Está no profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. A palavra hebraica almar, usada nesta passagem, tem gerado polêmica, pois pode significar virgem ou jovem. Em vez de iniciarmos um debate prolongado sobre esta questão, vamos simplesmente assinalar o fato de que o Antigo Testamento foi traduzido do original hebraico para o grego aproximadamente 200 anos antes de Cristo, quando traduziram a palavra hebraica almar de Isaías 7,14, empregaram a palavra grega partenos, cujo único significado é virgem. Assim constatamos que antes de Cristo, as pessoas viam essa passagem como uma referência a um parto virginal. Os autores do Novo Testamento mostram claramente que Jesus nasceu de uma virgem. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está em Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 21,
E em Lucas capítulo 1, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, do versículo 26 ao 35, contém o mesmo relato. Há que argumente que dois dos autores dos evangelhos, Marcos e João, não registraram o parto virginal, porque não tiveram qualquer conhecimento do fato. Este argumento não convence, pelos seguintes motivos. Cada autor dos evangelhos escreveu visando um determinado grupo de pessoas. Sendo assim, registrou aspectos diferentes da vida de Jesus Cristo. Marcos enfatiza que Jesus é o servo do Senhor e que pode desempenhar a tarefa de que foi incumbido. Ele não faz nenhuma menção do nascimento ou infância de Jesus, por ser irrelevante para os seus objetivos. O mesmo diz do Evangelho de João. Ele ressalta e a gente pode ler aqui, neste momento, seguindo aqui, abrindo aspas, Jesus era Deus desde a eternidade. Seu evangelho se abre com um Jesus que é eterno desde o princípio dos tempos. Enfatiza em seguida que, sendo Deus, tornou-se homem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Embora Marcos e João não afirmem explicitamente que Jesus nasceu de uma virgem, não dizem em momento algum o contrário, simplesmente não deram detalhe acerca de seu nascimento. Tem um outro argumento aqui também, um argumento que se baseia no silêncio de alguém, normalmente não é um argumento muito forte. Quando uma pessoa não menciona um fato, não significa necessariamente que o desconheça. Pode ser que tenha preferido não mencionar, seja por que razão for. É preciso que se lembre também que o Evangelho de João pressupõe o conhecimento do parto virginal sem declará-lo explicitamente. A origem divina de Jesus era motivo de debate para os líderes religiosos. Ele lhes disse que viera do céu. Eu falo do que vim junto de meu Pai, e vós fazeis do que também ouvistes do vosso Pai. Evangelho de João 8,38. Os judeus replicaram, dizendo que Abraão era o pai deles. Então acusaram Jesus. Nós não somos nascidos de prostituição. João 8,41. Eles o acusaram de ser filho bastardo, o que indica que tinha conhecimento do fato de que Maria havia se engravidado antes de se casar com José. Isto dá ainda mais crédito ao relato do parto virginal em Mateus. Diz que José pensou em deixá-la em segredo quando descobriu que estava grávida. Ao registrar essa conversa entre Jesus e os líderes religiosos, João dá a entender que o nascimento dele não foi normal, tendo sido caracterizado por circunstâncias incomuns. Como Mateus e Lucas esclarecem tão bem, não foi a infidelidade de Maria que fez com que o nascimento de Jesus fosse incomum, mas sim o fato de que Deus realizou um milagre, fazendo com que Jesus fosse concebido pelo Espírito Santo e não pelo homem. Temos, portanto, o testemunho do Antigo Testamento e do Novo Testamento, de que Jesus de Nazaré, o Messias, que havia sido profetizado, nasceu de uma virgem. Que coisa maravilhosa. Me faz lembrar do Evangelho de João, no capítulo 8, 58, e a partir do versículo 56, mais ou menos, quando Jesus disse: Abraão viu meu dia e se alegrou. E eles disseram para ele: mas tu não tens nem 50 anos, como é que Abraão viu o teu dia? No mesmo capítulo que eles acusam Jesus, dizendo que ele era filho bastardo. Então Jesus diz, revelando a sua deidade: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão nascesse, existisse, eu sou. Ele é o eterno. Aleluia! E o Pai enviou o seu Filho através de um parto virginal, de maneira sobrenatural. E eu quero ainda dizer que José não foi pai natural de Jesus, foi pai legítimo, porque o tomou para si como filho. Mas não foi pai legítimo, ou seja, natural, porque ele teria herdado o pecado original. Mas o Filho de Deus foi gerado por obra do Espírito Santo no ventre de uma virgem agraciada. Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo, mais 2, parte 1 e 2. Deus abençoe, glória a Deus. Pai, eu te louvo pela tua palavra, em nome de Jesus.